Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC. Hoje vamos iniciar o estudo dos crimes contra a dignidade sexual, parte 1. O que vem a ser a parte 1? Na verdade, eu dividi. Eu dividi de que forma para vocês? A primeira parte, a parte 1 e a parte 2 dos crimes contra a dignidade sexual, eu vou tratar dos crimes de importância média, Então, nós vamos ver crimes aí que caem em concurso público, mas não com tanta frequência. Vamos ver assédio sexual, nós vamos ver diversos outros crimes. Agora, nessa parte 3, eu vou tratar do crime de estupro. O crime de estupro e o estupro de vulnerável. Então, a aula 3, que eu vou gravar com vocês, será uma aula aí dos crimes que costumam cair mais. Então, eu vou começar o curso com os crimes de importância média, e aí eu encerro os crimes contra a dignidade sexual com os crimes de maior importância. Ok? Então, vamos iniciar falando do crime de assédio sexual. Gente, assédio sexual é um crime que gera um pouco de dúvida, gera um pouco de confusão na cabeça da pessoa. Porque quando fala assim assédio sexual, você pensa naquela cantada que é um pouco constrangedora. A pessoa passa assim, fala gostosa, tá, ou lá em casa. Ou quando você canta uma pessoa no seu trabalho, você paquera uma pessoa no seu trabalho, ao no popular que isso seria um assédio sexual, mas não é bem assim. Na verdade, o crime de assédio sexual, ele está no artigo 216-A, e lá diz: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do cargo, exercício de emprego, cargo ou função. Depois, aí você fala, mas como que funciona esse crime, professor? Funciona da seguinte maneira. Antes da gente começar o estudo, eu gosto sempre de fazer uma introdução para que você compreenda. O crime de assédio sexual funciona da seguinte maneira. O agente, ele tem uma relação de hierarquia com a vítima. Isto é, o agente, normalmente, quem é? É o chefe. Ele tem uma relação de hierarquia ou de ascendência. Isto é, ele manda na vítima, ele tem um certo poder sobre a vítima. E aí, o que acontece? Por ele ter um certo poder sobre a vítima, e ele normalmente é o chefe da vítima, ele tem um interesse sexual na vítima. E qual é a ideia do crime? O agente vai e faz propostas sexuais para a vítima. Do tipo, se você for transar comigo, eu vou lhe favorecer no emprego. Eu vou lhe dar uma promoção. Percebam que ele usa o fato dele ser o chefe como forma de constranger a vítima a aceitar a proposta dele. Isso que é o crime de assédio sexual. Não é uma cantada na rua ou uma cantada, uma paquera na noite. Não é isso. Na verdade, é você que tem um poder, porque você é o chefe, e você chega no seu subordinado ou subordinada e acaba o quê? Acaba fazendo uma proposta a ela, em troca de favores sexuais. O objeto jurídico protegido, então, percebe-se que trata-se da liberdade sexual. Claro que é da liberdade sexual. Isto é, a pessoa ela tem que escolher com quem ela quer se relacionar sexualmente e não ser constrangida a se relacionar necessariamente com o seu superior. E um ambiente de trabalho, porque o crime ocorre sempre num ambiente de trabalho. Então, é importante que o objeto jurídico protegido desse crime é a liberdade sexual e um ambiente de trabalho saudável. Fala, tá, professor, e como é que funciona, então, o crime?
O crime aqui, ele começa com constranger. Então, o sujeito ativo ele vai constranger a vítima. Só que aqui, o constranger significa o quê? Uma insistência. Isto é, ele vai, de certa forma, ele vai deixar desconfortável a vítima. Mas, professor, o constranger, então, é com violência? Vamos olhar. Se você olhar o artigo 216, diz constranger alguém, em nenhum momento fala que constranger com violência ou grave ameaça. Não existe violência ou grave ameaça. Isso mesmo. Não há o constranger do artigo 216A é você ser insistente, você ser uma pessoa que causa um mal-estar, mas não é, você não vai, de maneira alguma, usar da grave ameaça ou da violência para obter o favor sexual. Não. Aqui o sujeito ativo do crime ele vai insistir, ele vai ser o verdadeiro chato, usando-se da condição de superior na relação de trabalho, mas sem o uso da violência ou de grave ameaça. Mas, professor, então o que acontece? A doutrina entende que esse constranger é uma forma diferente de tudo que tem no direito. Por quê? Porque no direito a gente vê lá, crime de constrangimento ilegal. Constranger alguém mediante o uso da violência ou da grave ameaça. Aí você vai lá no crime de estupro. Constranger alguém mediante o uso da violência ou da grave ameaça. Nós, quando estudamos os crimes, nós sempre associamos o constranger com o uso da violência ou da grave ameaça. Aqui não tem uso da violência ou da grave ameaça. A doutrina fala, então, que se trata de um princípio da especialidade. Isto é, você vai entender que o crime aqui, por mais que use a expressão, o verbo constranger, é sem essa violência, sem a grave ameaça. Então, tem que ser encarado de uma outra forma, de uma outra dimensão. E aí, eu acho muito legal, e eu trouxe isso aqui para vocês, que é a Organização Internacional do Trabalho. Ele definiu o que vem a ser assédio sexual. E achei a definição muito legal. Uma definição que eu garanto para vocês que vai clarear de vez o conceito de assédio sexual. Tanto que eu tenho que ler para vocês, que é muito legal. Que diz assim, o que seria o assédio sexual? Atos, insinuações, contatos físicos forçados, sabe, pegar na mão, pegar no cabelo. Sabe que realmente a pessoa ela é uma pessoa que causa um mal-estar, né? Convites impertinentes, desde que esses atos, convites, contatos físicos apresentem as seguintes características. Primeira, ser uma condição clara para manter o emprego. Então, ele faz isso com a intenção do quê? Dizer, olha, se você não entrar na minha, você vai perder seu emprego. Ou influir nas promoções da carreira do assediado. Então, olha, se você não fizer isso, se não for para o meu lado, se você não dormir comigo, você não vai crescer na sua carreira. Ou no sentido de humilhar, enfim, olha, eu vou continuar fazendo. Se você não entrar na minha, eu vou te humilhar, eu vou tornar o seu ambiente de trabalho insuportável. Então, aí temos, então, que o assédio sexual é isso. É constranger a vítima ao ponto dela ter que aceitar essa troca, né? Para se manter no emprego, para poder ter um ambiente tranquilo no trabalho dela, ou para poder crescer na carreira, desde que em troca de um favor sexual, né? E quais são os elementares do crime? Percebam lá que diz que tem que haver uma relação de hierarquia ou de ascendência. Então, o sujeito ativo do crime ele tem que ser um superior, numa relação de hierarquia ou de ascendência. Quando fala relação de hierarquia, nós estamos falando de administração pública. Nós estamos falando, então, realmente, daquele sistema onde o chefe está o quê? Está ligado com o seu subalterno. Então, existe uma hierarquia muito forte na administração pública. Quando fala em empresas privadas, aí nós estamos falando do quê? De ascendência. Nós estamos falando, então, da empresa privada, que não tem regimes de direito público, não tem nada, mas sim regida exclusivamente pela CLT. Aí também
pode surgir o assédio sexual. Tá, professor, mas qual que é o lance? Ele vai usar a condição de superior hierárquico ou de ascendência para poder o quê? Obter vantagem sexual. Vejam só, ele quer obter vantagem sexual. Com isso, o crime está configurado. Porque vamos voltar, eu sempre gosto de voltar para o artigo, que eu acho isso muito importante. Porque como a gente está estudando, olha lá, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Quando fala obter vantagem, é o que? É para ele a vantagem. Ou favorecimento sexual, ele se favorecer. Às vezes ele faz isso como forma de se favorecer sexualmente. Como assim? Vou explicar para vocês. Deixa eu voltar lá para a gente não se perder. Opa. Lá diz, enquanto que no favorecimento é um favor de terceiro. Às vezes você quer agradar o chefe. E aí você quer agradar o chefe. Imagina só. Deixa eu só voltar. Vamos imaginar o seguinte. O chefão, vamos botar chefão, chefe e a vítima. Quando fala em favorecimento, o chefe vai constranger a vítima a ter o favor sexual, favorecer sexualmente o chefão. Percebe, então, que esse intermediador, ao constranger, porque ele é o chefe da vítima, a favorecer sexualmente uma outra pessoa, ele também comete o crime. Então, assédio sexual não é só o favor sexual para o agente, mas também para um terceiro. Quando é para o agente, significa em vantagem própria. Quando é para um terceiro, significa favorecimento. Ok? Então, o tipo subjetivo que é a vontade, o dolo é consciente. O sujeito tem a consciência, ele quer realmente obter a vantagem sexual ou o favorecimento sexual para um terceiro através do quê? Através da conduta dele de constranger. Deixando bem claro, então, que tem que ser o quê? Um elemento específico, que é obter vantagem ou favorecimento sexual. Tá, professor, mas uma paquera no ambiente de trabalho. Não, uma paquera no ambiente de trabalho, desde que ele não use, porque eu sou seu chefe. Não, ele não pode usar. O chefe pode paquerar a pessoa que está, de certa forma, ligada a ele? Pode, mas desde que ele não utilize o fato dele ser o chefe como para obter o sim da pessoa. Quem são, então, os sujeitos do crime? O sujeito ativo do crime trata-se de um crime próprio, né, onde é o superior hierárquico ou ascendente. Então, tem que ser o chefe. Mas, professor, e se estiver na mesma posição? E se ambos forem da mesma posição? Bem, se houver na mesma posição de hierarquia ou de ascendência na relação de emprego, não há o crime. Pode haver um crime de constrangimento ilegal, talvez, mas não o crime de assédio sexual. Tem que haver sempre uma relação de hierarquia e de ascendência, o maior sobre o menor. Se tiver igual, não há crime algum. Professor, e o sujeito passivo do crime? O sujeito passivo do crime aqui é a vítima subalterna, né, ou subordinada ao autor do crime. Tá, legal, entendi, mas o professor pode praticar assédio sexual contra aluno? Você está numa sala de aula. O professor, ele tem uma relação de hierarquia? Não existe uma relação de hierarquia. Mas existe ou não existe uma relação de ascendência? Também não. A primeira corrente, que é a majoritária, até Nutt diz, entende que o vínculo funcional é elementar do tipo, isto é, a ascendência ou a hierarquia tem que ser relacionada a carga, emprego ou função. Então, estamos falando de relação de trabalho. E quando você, em sala de aula, não existe relação de hierarquia e não existe relação de ascendência, porque não tem nada a ver com emprego, carga ou função. Existe sim um respeito, existe sim um certo temor, mas não configura como elementar do crime. Desse modo, né, não há relação de emprego
ou de nada com relação entre aluno e professor. Há, sim, da instituição com o professor, mas não do aluno. Até hoje, até falo isso em sala de aula, falo, tem tanta razão essa primeira corrente, que se o aluno não gosta do professor, vai lá e pede para tirar o professor. O professor não tem esse domínio todo, não. Agora, uma segunda corrente, ela é minoritária, e ela é seguida pelo grande Luiz Regis Prado, um doutrinador que eu sou assim, fã dele. Ele diz o seguinte: quando a gente interpreta o termo ascendência, não pode ficar preso à relação de emprego, cargo ou função dentro do setor privado. Não. Quando fala ascendência, a gente tem que entender também como uma relação de domínio, de influência, de respeito. Então, o aluno ele tem um temor perante o professor. O professor tem ferramentas para gerar isso do aluno, através de nota, através de presença. Então, de certa forma, se o professor vier com a proposta, olha, se você sair comigo e a gente for para um motel, eu vou te dar a nota, você vai passar. Segundo Luiz Regis... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento, nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital. Aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá o professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.